Olá a todos, eu sou a Ana Cláudia, gerente de audiologia do canal Distribuidores da Uticom, e eu gostaria de passar dois recados para vocês. Primeiro, dizer que toda a equipe da Uticom está muito contente pelo sucesso das 8 aulas do webinar Uticom, onde tivemos como convidados excelentes profissionais apresentando ótimas aulas e um conteúdo diversificado. Bom, agora estamos com uma nova proposta para as aulas do webinar Uticom, e espero que todos aproveitem bastante. Joyce, pode contar para a gente essas novidades? Como vai ser essa nova etapa? Olá, eu sou a Joyce, fonoaudióloga especialista em treinamento e suporte do canal Distribuidores da Uticom. Nessa nova etapa, teremos convidados internacionais, audiologistas da Uticom, que apresentarão algoritmos, conceitos, pesquisas científicas e aspectos gerais do processamento auditivo sonoro, baseado na nossa abordagem em Brain Hearing. Em caso de dúvidas, estamos à disposição através de e-mail, telefone ou WhatsApp. Marcela, pode nos apresentar o palestrante de hoje? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar Oticom. O tema da nossa aula de hoje é a audibilidade da fala nas altas frequências, utilizando tecnologia de rebaixamento de frequência da Oticom, que é a composição de frequência. Para essa aula, nós temos a participação e a colaboração da equipe de audiologia e treinamento da Oticom Espanha. E a aula será ministrada pela audiologista Márcia Aleixo, que é licenciada em audiologia pela Escola Superior de Saúde do Porto, além de ter pós-graduação em psicogerontologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, cursando mestrado em Psicologia, Psicogerontologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, além de fazer parte do Departamento de Audiologia e Treinamento da Oticom Espanha. Quero deixar aqui o meu agradecimento pela colaboração e pela participação da equipe da Oticom Espanha no nosso projeto aqui no Brasil. Espero que todos vocês aproveitem essa aula que foi feita com muito carinho para nós aqui no Brasil. Olá a todos, bem-vindos a esta apresentação onde vou falar da composição frequencial. Nesta apresentação vamos rever a composição frequencial, que é a ferramenta da Oticom que facilita a audibilidade da fala nas altas frequências. E o que é isto da composição frequencial? Bem, a composição frequencial é nada mais que a estratégia de redução frequencial utilizada pela Oticom nas suas próteses auditivas. E como sabem, a composição frequencial é uma ferramenta utilizada para proporcionar audibilidade às frequências altas, às frequências agudas, que já não são percepcionadas pelo paciente com perda auditiva, muito bem, ou porque se localizam numa zona coclear que já está morta, audiometricamente já não apresentam respostas e, portanto, estão fora do campo dinâmico útil do usuário com perda auditiva. Em Jenny, nós chamamos a esta ferramenta Speech Rescue, é o nome interno da Oticom para este tipo de ferramenta audiológica, que tem por base a composição frequencial. Este tema não é a primeira vez que vai ser abordado e, nesse sentido, o José Luís Blanco, que é o autor desta apresentação, tentou tratar esta temática que muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas tentou tratá-la com uma orientação um bocadinho diferente, de forma a não se repetir aquilo que já tem vindo a ser apresentado. E que tipo de tecnologias ou estratégias são utilizadas hoje em dia quando falamos da temática redução frequencial? Bem, quando falamos desta temática, falamos em dois grandes grupos de estratégias utilizadas pela indústria audiológica, pela indústria das próteses auditivas. Ou falamos das estratégias de compressão frequencial, ou falamos da estratégia baseada na transposição frequencial. Ambas as estratégias utilizam
ambas as estratégias são utilizadas para tornar audíveis zonas frequenciais que já não se encontram dentro do campo dinâmico útil dos utilizadores de próteses auditivas. Então começo por falar-vos da estratégia de compressão frequencial, que na verdade tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo do tempo, mas na sua essência continua a consistir em reduzir as frequências que estão fora do campo dinâmico para zonas frequenciais inferiores que possa tornar audíveis tudo aquilo que já não se conseguia ouvir. Esta deslocação, tal como conseguem ver aqui por esta seta, é como se fossem empurradas as frequências para trás, empurrá-las para uma zona frequencial mais baixa, de forma a tornar essas frequências que já estavam fora do campo dinâmico, torná-las audíveis. A grande questão aqui da compressão frequencial prende-se essencialmente com o facto de empurrar também zonas, faixas, bandas frequenciais que não teriam necessidade de serem tocadas se não utilizassem esta estratégia de redução frequencial. E aqui à direita, nestes 3 blocos de um espectrograma, foi gravada a palavra SISI, S-I-S-I, para conseguirmos ter uma ideia visual do espectrograma desta palavra. E vemos que no primeiro bloco, onde o som não está tratado, aqui sem tratar, vemos que temos duas faixas amplas que se correspondem ao S. São umas faixas que abrangem altas frequências. E depois temos o I, que já abrange frequências muito mais baixas e com menos intensidade de energia. Se nós passarmos esta palavra para uma prótese com amplificação e que tenha uma largura de banda de adaptação até 8000 kHz, nós vemos, continua a manter esta estrutura espectral. Ou seja, mantém a diferença SI, conseguimos ver perfeitamente os diferentes pontos frequenciais que tocam, estando perfeitamente visível que aqui o S toca uma faixa de frequências muito mais alta, até aos 8000, e o I está aqui tocando a mesma zona, mas com mais energia porque está a ser amplificado. Quando passamos para o terceiro bloco desta imagem espectral, vemos uma amplificação através de próteses auditivas que utilizam um sistema de compressão frequencial. E o que é que acontece? Toda esta faixa acima daqui foi comprimida e trazida aqui para baixo. De maneira a que deixamos de ter esta representação tão diferenciadora e passamos a ter tudo muito mais comprimido e muito mais compactizado. Ainda dentro da temática da compressão frequencial, podemos ver aqui este modelo de compressão frequencial não linear, que é a compressão frequencial que está a ser utilizada no dia a dia de hoje. E em que podemos ver que as bandas críticas, que neste caso são a banda 6, 5 e 4, representadas a azul, elas têm uma largura diferente, onde se nota que ao empurrar essas bandas, elas se vão transformar na banda 6, 5 e 4, representadas a vermelho, e que não têm a mesma largura de banda, e que além disso o pico está completamente deslocado do pico original. A grande questão aqui prende-se daquilo que eu já falei no diapositivo anterior, que efetivamente, ao tocar nestas bandas, estamos a tocar obrigatoriamente nas bandas seguintes, nomeadamente a banda 4, a banda 3, a banda 2 e até a banda 1, em que é uma banda que deveria estar mais protegida e que provavelmente para uma perda
nas altas frequências nem sequer havia necessidade de tocar estas frequências mais baixas, que à partida estão mais preservadas, até o pico da banda 1 está desplazado, está deslocado do seu ponto original. A transposição frequencial, em qualquer que seja a sua variedade, é a estratégia mais utilizada nas próteses auditivas, na maioria das próteses auditivas, que têm redução frequencial. E esta estratégia baseia-se em cortar as frequências que estão fora do campo dinâmico e transformá-las em frequências dentro do campo dinâmico para que possam ser percebidas. Neste espectrograma que vemos aqui, podemos perceber que desaparecem as altas frequências e há mais energia nestas outras frequências mais baixas, que acrescentam energia dessas frequências transladadas que correspondem segundo a fala ou palavra que se esteja a ouvir. A composição frequencial, aqui dentro do Oticon chamamos de Speech Rescue, mas a estratégia é a composição frequencial, é uma das variedades da transposição frequencial que mantém as frequências altas, ainda que fiquem fora do campo dinâmico. E eu mais tarde vou insistir um bocadinho mais nisso, mas essencialmente é copiar, manter e colar as frequências que se têm que transladar. E a outra grande diferença face à estratégia anterior que vos falei é que a largura da banda onde se aplica é menor, ou seja, não vamos manter a mesma dimensão de banda. Se aqui estávamos a ocupar toda esta banda de frequência, foi toda esta banda que foi cortada ou copiada, digamos assim, que é a palavra correta, porque não foi cortada, foi copiada, vamos introduzi-la, transladá-la numa banda de frequência de destino bastante mais estreita. E porquê? Porque esta é uma estratégia que nos permite evitar ao máximo o risco de distorção. Esta gravação não foi feita pelo nosso colega José Luís Branco, porque esta apresentação já foi criada durante este período de confinamento que estamos a viver atualmente e, portanto, foi utilizada uma gravação já existente, vinda da Dinamarca, e por isso está em inglês, e a gravação é uma frase, em vez de ser apenas uma palavra, e é Strawberry Chum e Sweet. As fricativas que estão aqui assinaladas com uma cor roxa, digamos assim, que é o S, o J e os dois S seguintes, vemos que o registro é bastante semelhante àquele que vimos anteriormente, feito pelo José Luís Blanco da palavra Sissi, mas agora estamos a falar de uma frase completa. Estes quadrados que vos apresento aqui indicam as frequências onde vai cair a transladação. Ou seja, esta é a zona que vai receber dupla energia, porque vai ser transladada tudo aquilo que está acima dos 3000 Hz e que esta pessoa com perda auditiva não consegue perceber, não consegue ouvir. Então, nestes quadrados vão cair essa transladação e a energia vai ficar em dobro porque vai ouvir o que corresponde a essa frequência e acrescentando ainda todas as frequências mais altas que foram transladadas para aí. E é assim que vemos o efeito da composição frequencial, mantêm-se as frequências altas, não cortamos, não deixamos de cortar as altas frequências, mas damos mais energia nas frequências para a qual foram transladadas. E aqui falo-vos agora do ponto de equilíbrio, porque é algo bastante importante. Segundo um estudo de Alexander em 2013, é preciso entendermos a questão do ponto de equilíbrio, porque não podemos dar todas as pistas de altas frequências possíveis, porque isso também tem consequências negativas, nomeadamente aumenta o risco de distorção. Ou seja, o que é que acontece aqui? Segundo vemos nesta linha picotada a azul, as pistas de alta frequência, aumentar o número de pistas de alta frequência, inicialmente traz uma melhoria de informação, mas inicia com alguma
brevidade, também a aumentar a distorção. E se falarmos das pistas de baixa frequência, entendemos que logo desde o início, estas pistas de baixa frequência são muito promotoras de grandes quantidades de distorção. Então, segundo o estudo de Alexander, é preciso perceber qual é a média, a composição destas duas linhas para conseguirmos encontrar o ponto de equilíbrio onde consigamos tirar o melhor partido deste sistema de transposição frequencial. Porquê? Porque efetivamente esta pode ser e é a estratégia ou a chave do êxito desta estratégia. Se conseguirmos eleger bem o ponto de equilíbrio, esta estratégia pode ter sucesso. Caso contrário, se estamos a dar demasiadas pistas e a distorção também é muita, o sucesso não vai acontecer. Pelo contrário, pode até trazer mais prejuízos do que benefícios. E, efetivamente, a chave do êxito desta estratégia pode mesmo ser uma questão ou um problema de equilíbrio. A chave do êxito ou a falta de êxito pode ser causada por isto, porque, efetivamente, se eu dou muitas pistas de altas frequências, posso tornar a minha envolvente sonora extremamente agressiva e distorcioná-la e reduzir a discriminação da fala, mas, pelo contrário, se eu também faço isto de uma maneira muito leve, com muita suavidade, com poucas pistas, porque tenho medo de distorcer, porque efetivamente e inevitavelmente todas estas estratégias de composição frequencial, transposição, de redução frequencial, todas estas estratégias têm sempre acrescentada distorção. Temos que conseguir equilibrar o nível de distorção e o nível de benefício, porque efetivamente se eu estou pouca distorção, ou seja, se eu dou poucas pistas porque tenho medo de distorcer, também vai ser uma composição tão leve, tão suave, que os benefícios vão ser muito poucos. E onde é que se encontra o ponto de equilíbrio? Como eu vos disse antes, vai depender do campo dinâmico de cada usuário e vai estar relacionado com a máxima frequência audível. Aqui estamos a ver esta zona cinzenta que corresponde ao campo dinâmico da fala normal, sem amplificação. Aqui a vermelho, a zona de campo dinâmico de fala amplificada, o limiar da audição, ou seja, o audiograma, digamos assim. E aqui está o máximo de frequência audível. Máximo de saída audível em frequência. O que é isto? É exatamente o cruzamento da fala amplificada e o campo dinâmico útil de cada utilizador, de cada usuário. E coincide com a máxima saída audível em frequência, e é por isso que o Speech Rescue vai aplicar diferentes valores, diferentes pontos a diferentes usuários, porque vai ser uma medida calculada pela individualidade de cada um. E aqui vemos os 10 pontos possíveis de configuração do Speech Rescue. E aqui podemos ver nesta imagem uma representação da atuação desta estratégia. Porque se a máxima frequência audível está em 4000 Hz, vamos trasladar as frequências superiores a eles e vamos trasladá-los para uma área de frequência mais estreita que nos outros fabricantes. Ou seja, se tínhamos aqui uma largura de frequência de 6 a 8000, nós vamos conseguir encapsulá-las todas numa área muito, muito mais estreita, de forma a reduzir a distorção. E é desta forma que se processa esta estratégia de redução frequencial, transposição, que é exatamente copiar toda a banda, que é de uma forma larga, para conseguir metê-la numa largura de banda muito mais estreita e que cause muito menos distorção, mas, acima de tudo, consiga tornar essas frequências audíveis.
Estas são então as possibilidades de configuração do Speech Rescue, que podem transpor as frequências superiores a 4000 Hz e fazê-lo sobre as frequências mais baixas, que no mínimo podem se localizar à volta de 2000 Hz. E como já vimos, ainda que Jenny determine um valor de transladação mais ou menos adequado, nós podemos modificá-lo se acharmos necessário. E ao terminar esta apresentação, em que vou falar um pouco de como funciona e fazer um pouco de Jenny, vou falar-vos um pouco das diferentes possibilidades. Aqui estão os 10 padrões de configuração possíveis em Jenny 2. E aqui nós podemos ver as configurações do Speech Rescue. Ao olharmos para aqui, podemos ver a linha original, a linha verde e depois 2 pontos de transladação diferentes. A linha azul, em que transladamos para uma zona mais adjacente ao pico inicial, e a zona amarela, em que o pico para onde foi transladadas as frequências é um pico mais afastado, mais inferior. E assim vemos onde é que o S está a ser posicionado. Quanto mais configurarmos o ponto de destino mais em frequências mais baixas, mais se vai deslocar o pico para essas zonas de frequência. No entanto, continua a manter a amplificação nesta zona também onde já estava, onde já era normal ter essa amplificação. Ou seja, não cortamos esta zona, mantemos-la e ao mesmo tempo copiamos para ficarmos com um pico duplo. Em cada uma das configurações em frequência, também podemos variar a intensidade. E este é o efeito da atuação deste controlo. Vamos recordar isto ao ver Jenny, mas é bastante fácil e intuitivo de compreender, porque ao ir aumentando ou diminuindo a intensidade, o pico da frequência transladada, que aqui está representado, o verde é o original, é o som original, e as cores transladadas são o magenta, o amarelo e o azul. E já veem que é a mesma frequência, mas o pico vai aumentando a intensidade quando atuamos sobre este controle. Vamos ver também como se controla a fala quando utilizamos um processamento de sinal deste tipo, e vamos utilizar esta audiometria como exemplo, e vemos no audiograma a zona cinza claro que corresponde à zona a trasladar e a vermelho a zona de destino. Ou seja, mediante este audiograma de exemplo, nós conseguimos ver aqui a zona cinzenta, que é a zona que vai ser transladada, e a zona vermelha, que é a zona de destino. E conseguimos ver realmente que a largura de banda desta zona é bastante maior do que a largura de banda de esta zona. Portanto, conseguimos passar de numa zona de largura de banda maior para uma zona mais estreita. E para que vejamos a importância que têm as altas frequências na compreensão da fala, tendo em conta e baseando-nos aqui no índice de articulação, no Speech Intelligibility Index, se houverem zonas mortas acima dos 3000 Hz, vamos originar um corte de aproximadamente 27% da inteligibilidade. Ou seja, estamos a falar de quase 30% de perda de inteligibilidade devido à ausência de altas frequências, porque sabemos que são pistas muito importantes e que fazem diferenciar uma palavra da outra. Casa e caça, por exemplo.
Mas imaginemos que este corte não está aos 3.000 e está aos 2.000, esse valor pode aumentar para 35% de perca de pistas da fala. E esta é uma redução da informação muito significativa e por isso é que é tão importante, de verdade, conseguir que as próteses auditivas possam proporcionar a audibilidade das altas frequências. E agora vamos utilizar uma frase, que é a frase lá a casa, que vai ser a frase utilizada ao longo deste exercício para que de uma forma mais visual consigam entender o que é que se passa com esta estratégia de redução frequencial no espectrograma da fala. Então, a frase lá a casa começa com um L, que é o primeiro som inicial, logo vem um A, onde conseguimos marcar facilmente os formantes dessa vogal. Depois vem um C, que é uma linha muito curta, porque o C é um som de curta duração, muito curta duração. Depois vem um A, que é uma vocal, como sempre, e o S, que é africativa e que está mais localizada, todo o seu espectro de energia, mais localizada nas altas frequências. E depois terminamos com o último A, que é novamente uma vogal com os formantes, como já vimos. Aqui vemos o espectro amplificado, mas sem utilizarmos composição frequencial, ou seja, tínhamos aquela frase, tinha aquele espectro que vimos anteriormente, pegamos numa prótese auditiva e a resposta espectral que vai ter, com a amplificação que esta perda auditiva que vocês conseguem ver aqui no canto superior direito exige, com a amplificação que essa perda exige, vamos ver como se amplificam mais as energias nas altas frequências comparativamente às baixas. Ou seja, é aqui nas altas frequências que vai estar a grande maioria da amplificação, porque é a zona onde é mais necessário, o que é extremamente lógico, tendo em conta a audiometria que temos por base. Já sabem que neste espectrograma todas as cores mais intensas indicam mais energia e que as cores mais negras, mais escuras, indicam menos energia. Então, portanto, reparem como é que o S tem mais energia nas altas frequências e muito, muito pouca energia nas frequências mais baixas. Agora analisamos o mesmo espectrograma, a mesma frase, a mesma amplificação, mas ativamos a composição frequencial. O que é que acontece? Ao utilizar a composição frequencial, aumenta-se a energia nas frequências baixas, por volta dos 2000 Hz. No entanto, continuam a manter-se todas as energias nas frequências superiores. Aqui, por exemplo. Esta zona continua a manter energia. Como eu estava a dizer, mantém-se a energia nas frequências superiores porque é uma característica da tecnologia Speech Rescue própria e patenteada pela Oticom. Agora, o utilizador destes aparelhos auditivos, destas próteses auditivas, já vai conseguir perceber os S's, ainda que de uma forma um bocadinho diferente daquela que estava habituada. Mas conseguimos, com esta estratégia, tornar audível sinais que já não estavam dentro do campo dinâmico útil deste paciente, que eram sinais superiores a 3000 Hz. Agora, outra característica que vocês provavelmente já conhecem é que em Jenny podemos, por algum motivo, se desejarmos, desligar a amplificação das frequências altas. Ou seja, se eu não quiser manter o pico que está fora do campo dinâmico, eu posso desligar essa amplificação, como vimos aqui, e aqui acima dos 3000, que há pouco ainda tínhamos aqui no S, tínhamos muita energia, agora acima disto já não temos energia nenhuma, nem sequer é amplificado. E agora o que vamos fazer é uma análise diferente. Vamos ver o efeito sobre o fonema S neste tipo de análise. Agora já não vamos estar a registar a distribuição frequencial do S.
vamos estar a analisar onde é que está o pico frequencial sem recorrermos a este tipo de estratégia de composição. Então, assim vemos que o pico está aqui localizado à volta dos 4000 Hz. Eu vou anotar aqui, à volta dos 4000 Hz. Aqui está mais ou menos aqui, este pico. Aqui em cima, é aqui que ele está. Muito bem. Ou seja, se não tivermos a tratar o sinal, ele tem vários pontos, porque o S não é um tom puro, não é um tom composto, então vai tocar vários pontos, mas o pico mais elevado vai se localizar à volta dos 4000 Hz. Se ativarmos a transposição frequencial, o que é que vai ocorrer? Isto. O pico vai passar dos 4000 como estava e vai passar aqui para mais ou menos à volta dos 1500 Hz, mais ou menos. 2000 Hz, peço desculpa. Eu há pouco tinha dito que ele estava nos 3000, mas não era nos 3000, era nos 4000 e agora passa aqui para a volta dos 2000. Ou seja, deslocamos o pico principal, o pico fundamental, dos 4000 para os 3000 Hz. E o que ocorre é que ao transladar o pico de máxima energia do S para a frequência dos 2000, vamos colocá-lo dentro do campo dinâmico, como podemos ver no audiograma, e o que acontece é que em vez do S soar S, vai soar um bocadinho com uma frequência mais baixa, em vez de vai soar, mas vai passar a ser perceptível para um usuário que não tinha nenhuma pista sonora deste tipo de frequências, ou seja, de um vazio, de um espaço, vamos passar a preenchê-lo com um S, que não é exatamente aquilo que estamos habituados, mas que existe. E então aqui acaba por ser um pouco o jogar com estas duas opções. Ouvir de uma forma um bocadinho diferente ou não ouvir. Aqui está representada duas capturas de ecrã do Jenny, do software de programação, que mostra a distribuição frequencial do S. E vemos que o pico de máxima energia a que transmite maior informação está fora do campo dinâmico útil deste paciente. Ao ser ativado, deixem-me só mostrar-vos aqui, o pico está fora do campo dinâmico útil. Ao ser ativado o Speech Rescue, o que é que vai acontecer? Vemos que agora o pico já está dentro dessa zona frequencial, ou seja, conseguimos passá-lo para aqui. Vamos copiá-lo daqui para aqui. E já vamos torná-lo audível e colocado dentro de uma zona frequencial que tenha campo dinâmico suficiente para receber essa transladação. Ainda assim, podemos desativar ou ativar as bandas de alta frequência e a diferença é que depois nos faz uma queda aqui nestas frequências, que não ocorria antes. Se falarmos de outro fonema da fala, que é o SH, o pico de energia fica dentro do campo dinâmico e vemos que o campo dinâmico sem e com o Speech Rescue são praticamente coincidentes. Isto é realmente muito importante porque nos mostra que quando a frequência que se translada é inferior em energia à que tem a frequência de destino, não tem influência na sua percepção de sinal e, portanto, não acrescenta distorção. À direita, como disse, podemos ver o efeito da não atuação da alta frequência. E podem me perguntar quando é que pode realmente ajudar, ligar ou desligar, ativar ou desativar a banda de altas frequências. Normalmente em situações, em casos de grande risco de feedback. Porque já
por natureza, ao desativarmos estas altas frequências, ao não preservarmos esta amplificação nesta zona, já estamos a cortar altas frequências, que é a zona de maior risco de feedback. Ainda que, atualmente, com o Open Sound Optimizer, disponível na plataforma Velox S, sabemos que o risco de feedback é algo que não ocorre com muita frequência, mas podemos compreender assim qual poderia ser um motivo para eleger manter as bandas de alta frequência ativadas ou desativadas. E quando é que pode ajudar a desativar a banda de altas frequências? Em casos de maior risco de feedback, porque estamos a reduzir. E acham que reduz a discriminação da fala se desativarmos a amplificação das bandas de alta frequência? Acham que ao desativar as bandas de frequência mais alta, isto vai ter interferência direta na discriminação da fala? Eu vou responder-vos a isto baseando-me num estudo de 2004 de Vestergaard, em que o que nos apresenta é um caso limite e é excelente para o podermos comprovar. Então, isto trata-se de um cliente com uma zona coclear morta num ouvido, ou no caso no ouvido esquerdo, e o ouvido direito, que não tem zona coclear morta, mas tem uma hipocúsia neurosensorial severa a profunda. Vamos aplicar aqui, ou foi aplicado aqui, um teste vocal em que todas as palavras são apresentadas à mesma intensidade, ou seja, não vamos subir na intensidade das palavras, não é isso que queremos. O que vamos diferenciando de um teste ao outro é o filtro passo abaixo que eu deixo passar as minhas palavras. Para quê? Para ir aumentando a faixa de frequência passada, para ver se efetivamente as faixas de frequências têm importância e implicação direta na percepção das palavras. No ouvido esquerdo, amplificar as frequências por cima do limite das zonas mortas não melhorou a discriminação. Não melhorou a discriminação frequencial, portanto, não acrescenta informação da fala, e isto é um bocado lógico, porque efetivamente, se acima dessas frequências não há nada, não há receptores, é praticamente impossível transmitir esse tipo de informação. No entanto, no ouvido direito, ao aumentar as frequências de fala, aumenta, consequentemente e diretamente, a discriminação da palavra, incluso nas frequências que estão no limite ou quase fora do campo dinâmico, porque é possível que os picos de frequência máxima, sobretudo quando a voz é um pouco mais alta, ou determinados níveis de fala em ruído, se ativem as células ciliares internas dessas áreas e, além disso, contribuem também e não têm menor importância na hora de localização da fonte sonora. E acham que esta estratégia de processamento de sinal é beneficioso para todos os usuários que tenham um campo dinâmico estreito nas altas frequências? Eu sinceramente não sei. Não posso ser mais sincera. E porquê? Porque há muitos fatores que podem afetar a discriminação verbal em cada pessoa. Este esquema aqui, que é também de Alexander, 2014, mostra esses fatores extrínsecos e intrínsecos também que podem afetar o reconhecimento da fala. Então, como fatores exteriores, por exemplo, temos o ambiente acústico da fala, temos o nível de ruído ambiente e também o tipo de redução frequencial que é aplicada. Efetivamente, a técnica vai ter impacto no benefício deste tipo de tecnologia.
porque ainda que entre alguns deles hajam poucas variações, nem todas as estratégias de redução frequencial são iguais. Alguns fabricantes utilizam a redução frequencial por defeito. Há fabricantes que têm sempre ativada a redução frequencial e isto faz com que não seja necessário, ou seja, isto faz que o profissional tenha que ter uma atenção redobrada e desativar sempre e quando acho que não vai trazer nenhum tipo de benefício. Na grande maioria dos pacientes pode ser que inclusivamente este tipo de atuação seja contraproducente porque reduz a recepção de sons da fala de altas frequências. Mas é verdade que reduz também o risco de feedback e provavelmente este será o motivo porque alguns fabricantes colocam este tipo de tecnologia ativa sempre. Efetivamente, para isto também influencia o processamento coclear, o tipo da hipoacúsia, obviamente a idade, o momento da aparição da perda auditiva, se é pré-lingual, se é pós-lingual. A capacidade cognitiva e os resultados também vão melhorar com a experiência de uso desta ferramenta. Quanto mais eu utilizar, mais estratégias e mais habituada a uma estratégia de habituação eu estou a ouvir dessa forma. Por isso, as vantagens ou desvantagens da utilização do Speech Rescue vai depender de grande forma de cada usuário e da utilização que façamos do mesmo. Este é um resumo das conclusões de vários estudos sobre a melhora conseguida pela utilização da redução frequencial e vemos que em 6 deles a média dos resultados revela melhoria no conhecimento das consoantes. Há diferenças entre eles, porque nem todos os estudos utilizam a mesma metodologia, nem evidentemente têm exatamente os mesmos sujeitos. Em alguns vemos vantagens mais claras que noutros, por exemplo, aqui o estudo de Cook e o estudo da ANMED são estudos que têm claramente mais benefícios que os estudos restantes. Há diferenças entre eles porque nem todos os estudos utilizam a mesma metodologia, nem todos utilizam os mesmos sujeitos, nem todos utilizam as mesmas estratégias e por isso há estas pequenas nuances. Alguns têm resultados negativos, mas mesmo assim está comprovado que a média dos resultados positivos é estatisticamente significativa no reconhecimento das consoantes. Ou seja, foi comprovado estatisticamente que há um benefício ao utilizar este tipo de redução frequencial. E está aqui o resultado, P menor que 0.001. Este estudo também, e é o último estudo de que vos vou falar, também foi um estudo onde participou Alexander, foi publicado em 2015 e revelou resultados positivos tanto no reconhecimento de palavras como no de consoantes. Mas, como vimos, os resultados podem variar em função de cada usuário. Neste estudo há diferenças dos anteriores, faz-se utilizando o Speech Rescue, ou seja, aqui falamos exclusivamente da utilização do Speech Rescue e não de qualquer outro tipo de estratégia de redução frequencial. E agora vamos ver em pormenor, em GNI e em direto, como se utiliza o Speech Rescue no software de programação. Muito bem, para terminar, falo-vos então um bocadinho do software de programação GNI 2 e como podemos tocar a parte do Speech Rescue, da redução frequencial, dentro deste software. Muito bem, a primeira coisa a fazer é vir ao separador Mais Ferramentas, deslocar-nos aqui ao Speech Rescue, que vem por defeito sempre desativado. A ativação ou desativação do Speech Rescue é sempre uma opção do profissional de saúde auditiva, portanto, vem sempre desligado. Se nós acreditarmos, enquanto profissionais de saúde auditiva, que este paciente é candidato
ou beneficiará com o sistema de ativação do Speech Rescue. Muito bem, damos aqui o clique, aparece-nos então logo automaticamente qual será a frequência de destino que o Jenny considera mais beneficiosa para o paciente. Ou seja, o que é que está a acontecer? Ele está a copiar todas as frequências que não são audíveis dentro daqui desta zona cinzenta e está a transladá-las para esta zona vermelha, que está configurada dentro de uma banda de frequência entre 1.8 a 2.7 kHz. Se viermos aqui, podemos alterar para a visão audiológica, para termos uma noção mais precisa do que é que está a acontecer e mais semelhante àquela que eu vos fui ensinando ou mostrando durante a apresentação. Então, aqui podemos ver que esta zona que não era audível, porque vemos que aqui estávamos a 120, está completamente fora da zona de fala amplificada, já conseguimos transladá-la para uma zona em que é possível tornar-se audível. Apesar do Jenny indicar sempre a zona mais favorável, nós podemos alterar essa posição para uma banda de frequência mais baixa ou mais alta, conforme consideremos necessário. E podemos também tocar a intensidade, a força de transladação. Quanto mais força colocarmos, mais escurecida fica a banda de transladação de destino. Ok? Além disso, podemos tocar aqui se queremos manter ou não ativadas as bandas de alta frequência. Quando é que é bom desativar? Pois, como nós falamos, situações de risco de feedback, poderia ser uma opção para desligar. Se desligarmos, o que é que acontece? Isto que viram aqui, encurta aqui a zona de fala amplificada, mas se alterarmos, por exemplo, para a visão de ganho de inserção, acho que temos uma visão mais fácil e mais intuitiva desta situação, vemos todo este corte. Se mantemos a amplificação das altas frequências, apesar de estarmos a copiar para aqui, mantemos esta amplificação. Mas se desligarmos a amplificação das altas frequências, vemos uma queda de amplificação bastante acentuada. E bem, acho que relativamente ao Jenny 2 e ao Speech Rescue é tudo aquilo que podemos tocar dentro do software de programação. Resta-me agradecer-vos de verdade o tempo disponibilizado e a atenção prestada e despedir-me de vocês mandando-vos cumprimentos de Portugal e de Espanha e façam um bom proveito até uma próxima aula. Obrigada e até à próxima. Gostaria de agradecer mais uma vez a equipe de Audiologia e Treinamento da Outcom Espanha por participar e colaborar com o nosso programa Webinar Outcom. Agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa tarde e espero que o conteúdo dessa aula contribua para a prática clínica de todos vocês. Conto com a presença de todo mundo no nosso próximo Webinar Outcom da próxima semana. Até lá!